dizes de uma vez, às vezes surpreso quanto vez já fiz. Tens acaso mágoas tristes teolida, e a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegres dias passados. Boa noite a todos. Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor, através da sua palavra. Quero aqui compartilhar com vocês a santa e poderosa palavra do Senhor. Como eu venho falando em Hebreus, carta aos Hebreus, estou aqui no capítulo 9 da carta aos Hebreus. No capítulo anterior, o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito da nova aliança, que essa nova aliança, ela veio através de Cristo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vivemos sobre a nova aliança. Nós vivemos sobre os mandamentos de Cristo Jesus e sobre as doutrinas apostólicas. Então aqui, meus amados irmãos, o capítulo 9, o escritor dos Hebreus, ele vai falar do tabernáculo físico, tabernáculo que o Senhor, através da vida de Moisés, e aquele tabernáculo, ele foi uma sombra do que viria mais à frente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então tudo que era lá da lei, nós vamos ver aqui a partir do versículo 11, nós vamos ver que agora Cristo, o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Cristo não se tornou só como cordeiro, não se tornou como ovelha, não se tornou também como sacerdote, ele assumiu também como o tabernáculo. Então, a carta aos Hebreus, ele faz uma figura que viria, que traz da lei, que logo nos apresentou a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então o versículo 9, capítulo 9, paz, irmão Thomas, Deus abençoe sua vida, meu irmão, grandiosamente. Manda um abraço pro pastor Marcos Draconato, nós amamos a mensagem desse servo de Deus, Deus abençoe grandiosamente. Então, capítulo 9 vai dizer assim: ora, a primeira aliança tinha também um santuário sagrado e também um santuário terrestre, e foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estava o calendábulo, a mesa e os pães e a apropriação, esse chamado o lugar santo. Então aqui o escritor, ele vai falar do tabernáculo que o Senhor deu através de Moisés, as ordenanças desse tabernáculo. Só que esse tabernáculo, ele já estava apontando a pessoa bendita de Cristo. E tinha o altar de ouro, o incenso, a arca da aliança e toda a coberta de ouro, o qual estava um vaso de ouro, e continha o maná, a vara de Arão, e tinha brotado as tábuas da aliança. E sobre a arca estava os querubins, e a glória com a sua sombra cobria o propiciatório. Destas coisas falaremos agora
permanentemente. Versículo 6. Ora, estando estas coisas assim, preparado continuamente, entrar no primeiro tabernáculo, o sacerdote para realizar serviços. Então aqui, irmãos, o tabernáculo que o Senhor Deus deu para Moisés tinha algumas divisões. E nessas divisões tinha chamada o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse lugar santo era o serviço que era realizado todos os dias pelo sacerdote, né? E aqui nós vamos ver aqui que tinha chamado o lugar santo do santo, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar para realizar os sacrifícios, para realizar uma vez por ano, entrava no lugar santo do santo. O versículo 7 diz assim: e no segundo, porém, o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece a si mesmos pelos pecados e a ignorância do povo. E o Espírito Santo estava dando a entender com isso, o caminho santo do santo ainda não estava descoberto, enquanto continuam em um primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, que se oferece tanto dons como sacrifícios, que quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que preste o culto. Verso 10. Não passaram de ordenanças, e de comida e de bebida, e várias cerimônias, purificando o imposto até a época da reforma. Então, meus amados irmãos, todos esses serviços que eram realizados lá na lei, lá por Moisés, o tabernáculo, o lugar santo, o lugar santíssimo, o lugar dos pães, da apropriação, e também o lugar chamado lugar santo do santo, já estava apontando a pessoa, o sacrifício de Cristo Jesus. Então, todos esses sacrifícios que eram realizados no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer aqui que era realizado por meio de sangue. Porque no segundo, porém, o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, se oferece por si mesmos pelo pecado do povo e a ignorância do povo. Só que aqui nós vamos ver, queridos irmãos, que esses sacrifícios realizados lá nesse tabernáculo, esses animais sacrificados, o sangue que era derramado por eles, não era suficiente de trazer ao perdão do pecado daquele povo. Então, o que era realizado isso? Isso já estava fazendo um símbolo da pessoa bendita de Jesus. Porque aqui a partir do versículo 11, nós vamos entender sobre a eficácia do sangue de Cristo, do sangue precioso de Jesus que foi derramado em nosso favor, o qual esse sangue, ele perdoa os nossos pecados. Então diz assim: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não desta criação. Nós entendemos aqui que a figura lá do tabernáculo, da figura lá do sacerdote, sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imáculo a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então nós entendemos aqui, amados irmãos, que quando o escritor fala desse perfeito sacrifício, que todos aqueles animais que morriam, que eram degolados, então todos esses animais
esses sacrifícios, então todos esses sacrifícios que eram realizados não era suficiente para trazer a misericórdia, para trazer o perdão dos pecados para o homem. Por isso que o seu versículo 15 diz assim, ó, e por isso ele é o mediador da nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, e chamadas recebem a promessa da herança eterna. Amados irmãos, você que ainda não é um servo de Deus, que você ainda não é um crente em Jesus Cristo, que você ainda não é salvo, você não foi alcançado ainda por meio da graça que há em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque foi o único que se entregou por si mesmo. Foi o único que morreu sem pecado, que se esvaziou de si mesmo e morreu pelo pecador. Porque todos aqueles animais que eram sacrificados não era suficiente para trazer a misericórdia, para trazer o perdão dos pecados, para levar o homem à salvação. Claro que sim, que no Velho Testamento a graça de Deus era manifesta, mas hoje nesse presente momento, agora, o único meio de salvação é por meio de Jesus Cristo, porque Cristo é o mediador da nova aliança, e o sangue precioso dele foi derramado ao meu e ao seu favor. Versículo 17. Porque um testamento se confirma onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Por isso que a primeira aliança foi consagrada sem sangue, havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos, segundo a lei. Tomou o sangue dos bezerros, dos bodes com água, e com lã vermelha e com sopo, asperiu também sobre o livro e todo o povo, e dizendo, este é o sangue da nova aliança, que é o sangue que ordenou para vós. A Bíblia vai dizer aqui, que se não houvesse o sacrifício de Cristo no Calvário, se não houvesse, não havia, hoje não tinha direito a esta maravilhosa graça, essa aliança perfeita que é em Cristo. Porque o texto vai dizer aqui, que aonde tem testamento, esse testamento ele só tem validade, ele só é válido quando o testador ele morre. Apesar que Cristo, ele é o dono desse testamento. E Cristo morrendo no Calvário, então esse testamento ele tem validade. Um exemplo, o testamento ele só tem alguma valia enquanto, amados irmãos, nós só obtemos o favor de Deus, a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Versículo 21. Versículo 22. Que todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que as figuras das coisas que estão no céu purificam-se tais coisas com as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superior a este. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, segundo a verdadeira, mas o mesmo no céu, para compadecer agora por nós perante a face de Deus. Versículo 26. Desta forma, é necessário
porá compadecer muitas das vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora a consumação dos séculos, uma vez por toda, se manifestou para aniquilar o pecado e o sacrifício por si mesmo. Vamos entender aqui, quando a Bíblia fala assim, que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Tem um termo de uma palavra no grego que chama Kairos. O que é o Kairos? É o tempo de Deus. Quer dizer, Deus, nós estamos limitados a um tempo. Um tempo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, e 1000 anos como se fosse 1000 anos como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Quer dizer, o homem está limitado a um tempo. Há um tempo, um ano de 365 dias, uma semana de 7 dias, e 24 horas, enfim. Agora Deus não está limitado a tempo. Então, por isso que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência que Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Então Deus já sabia que o homem iria se rebelar, que o homem iria pecar, por isso que o Cordeiro, ele foi morto. E agora ele se revelou através da queda do homem, da queda da humanidade. Verso 27 diz assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado, e os que esperam para a sua salvação. Quando esse texto diz, amados irmãos, que está determinado o homem morreu uma só vez, após isso segue-se o juízo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo só foi um sacrifício. Cristo se compadeceu só foi uma vez. Quer dizer, não vai haver outro sacrifício semelhante a esse. Por quê? Porque quando Cristo entrou no lugar santo do santo, e ali o tabernáculo, ele tinha ordenanças, principalmente o lugar santo do santo, tinha algumas barreiras, tinha um véu que separava o lugar santo ao lugar santo do santo. Então, quando Cristo entra neste lugar, ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso hoje, o homem não precisa de ninguém para entrar na presença de Deus. Nós precisamos simplesmente de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.